Título 2A. Do dano extrapatrimonial. Artigo 223-A. Aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos deste título. Artigo 223-B. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial de pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Artigo 223-C. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer, a integridade física são os bens juridicamente tutelados, inerentes à pessoa física. Artigo 223-D. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são bens juridicamente tutelados, inerentes à pessoa jurídica. Artigo 223-E. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado, na proporção da ação ou da omissão. Artigo 223-F. A reparação dos danos extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente com a indenização por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo. Parágrafo 1º. Se houver cumulação de pedidos, o juízo, ao proferir a decisão, discriminará os valores das indenizações a título de danos patrimoniais e das reparações por danos de natureza extrapatrimonial. Parágrafo 2º. A composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros cessantes e os danos emergentes, não interfere na avaliação dos danos extrapatrimoniais. Artigo 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará: inciso 1. A natureza do bem jurídico tutelado. Inciso 2. A intensidade do sofrimento ou da humilhação. Inciso 3. A possibilidade de superação física ou psicológica. Inciso 4. Os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão. Inciso 5. A extensão e a duração dos efeitos da ofensa. Inciso 6. As condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral. Inciso 7. O grau de dolo ou culpa. Inciso 8. A ocorrência de retratação espontânea. Inciso 9. O esforço efetivo para minimizar a ofensa. Inciso 10. O perdão tácito ou expresso. Inciso 11. A situação social e econômica das partes envolvidas. Inciso 12. O grau de publicidade da ofensa. Parágrafo 1º. Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Inciso 1. Ofensa de natureza leve, até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 2. Ofensa de natureza média, até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 3. Ofensa de natureza grave, até 20 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 4. Ofensa de natureza gravíssima, até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Parágrafo 2º. Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância dos mesmos parâmetros estabelecidos no parágrafo 1º deste artigo, mas em relação ao salário contratual do ofensor. Parágrafo 3º. Na reincidência entre partes idênticas, o juízo poderá elevar ao dobro o valor da indenização. Título 3. Das normas especiais de tutela do trabalho. Capítulo 1. Das disposições especiais sobre duração e condições de trabalho. Seção 1. Dos bancários. Trabalho aos sábados em bancos. Artigo 224. A duração normal do trabalho
dos empregados em bancos, em casas bancárias e na Caixa Econômica Federal. Para aqueles que operam exclusivamente no caixa, será de até 6 horas diárias, perfazendo um total de 30 horas de trabalho por semana, podendo ser pactuada jornada superior a qualquer tempo, nos termos do disposto no artigo 58 desta consolidação, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que não se aplicará o disposto no parágrafo 2º. Parágrafo 1º. A duração normal do trabalho, estabelecida neste artigo, ficará compreendida entre 7 e 22 horas, assegurando-se ao empregado, no horário diário, um intervalo de 15 minutos para alimentação. Parágrafo 2º. As disposições deste artigo não se aplicam aos que exercem funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes, ou que desempenhem outros cargos de confiança, desde que o valor da gratificação não seja inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo. Parágrafo 3º. Para os demais empregados em bancos, em casas bancárias e na Caixa Econômica Federal, a jornada somente será considerada extraordinária após a 8ª hora trabalhada. Parágrafo 4º. Na hipótese de decisão judicial que afaste o enquadramento de empregado, na exceção prevista no parágrafo 2º, o valor devido relativo a horas extras e reflexos será integralmente deduzido ou compensado no valor da gratificação de função e reflexos pagos ao empregado. Artigo 225. A duração normal de trabalho dos bancários poderá ser excepcionalmente prorrogada até 8 horas diárias, não excedendo de 40 horas semanais, observados os preceitos gerais sobre duração do trabalho. Artigo 226. O regime especial de 6 horas de trabalho também se aplica aos empregados de portaria e de limpeza, tais como porteiros, telefonistas de mesa, contínuos e serventes, empregados em bancos e casas bancárias. Parágrafo único. A direção de cada banco organizará a escala de serviço do estabelecimento, de maneira a haver empregados do quadro da portaria em função, meia hora antes e até meia hora após o encerramento dos trabalhos, respeitado o limite de 6 horas diárias. Seção 2. Dos empregados nos serviços de telefonia, de telegrafia submarina e subfluvial, de radiotelegrafia e radiotelefonia. Artigo 227. Nas empresas que explorem o serviço de telefonia, telegrafia submarina ou subfluvial, de radiotelegrafia ou de radiotelefonia, fica estabelecida para os respectivos operadores a duração máxima de 6 horas contínuas de trabalho, por dia ou 36 horas semanais. Parágrafo 1º. Quando, em caso de indeclinável necessidade, forem os operadores obrigados a permanecer em serviço, além do período normal fixado neste artigo, a empresa pagar-lhes-á extraordinariamente o tempo excedente com acréscimo de 50% sobre o seu salário-hora normal. Artigo 228. Os operadores não poderão trabalhar de modo ininterrupto na transmissão manual, bem como na recepção visual, auditiva, com escrita manual ou datilográfica, quando a velocidade for superior a 25 palavras por minuto. Artigo 229. Para os empregados sujeitos a horários variáveis, fica estabelecida a duração máxima de 7 horas diárias de trabalho e 17 horas de folga, deduzindo-se desse tempo 20 minutos para descanso de cada um dos empregados, sempre que se verificar um esforço contínuo de mais de 3 horas. Parágrafo 1º. São considerados empregados sujeitos a horários variáveis
além de operadores cujas funções exijam classificação distinta, os que pertençam às seções de técnica, telefone, revisão, expedição, entrega e balcão. Parágrafo 2º. Quanto à execução e remuneração aos domingos, feriados e dias santos de guarda e as prorrogações de expediente, o trabalho dos empregados a que se refere o parágrafo anterior será regido pelo que se contém no parágrafo 1º do artigo 227 desta seção. Artigo 230. A direção das empresas deverá organizar as turmas de empregados para a execução de seus serviços, de maneira que prevaleça sempre o revezamento entre os que exercem a mesma função, quer em escalas diurnas, quer em noturnas. Parágrafo 1º. Os empregados que exerçam a mesma função será permitida entre si a troca de turmas, desde que isso não importe em prejuízo dos serviços, cujo chefe ou encarregado resolverá sobre a oportunidade ou a possibilidade dessa medida, dentro das prescrições desta seção. Parágrafo 2º. As empresas não poderão organizar horários que obriguem os empregados a fazer a refeição do almoço antes das 10 e depois das 13 horas, e a de jantar antes das 16 e depois das 19h30. Artigo 231. As disposições dessa seção não abrangem o trabalho dos operadores de radiotelegrafia embarcados em navios ou aeronaves.